Antes de orarmos, eu quero que você respire fundo e prepare o seu coração. Porque o que vamos falar aqui não é apenas sobre religião, é sobre vida, poder e eternidade. Há momentos em que Deus não quer apenas ser ouvido, Ele quer ser sentido. E hoje, Ele quer tocar o seu espírito. Jesus Cristo não é uma lembrança antiga, nem uma figura distante das páginas da história. Ele não é apenas um sábio que falou palavras bonitas. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele reina, Ele governa, e o seu nome continua tendo autoridade sobre toda a terra, sobre o céu e até sobre o inferno. E um dia, esse mesmo Jesus vai voltar. E naquele dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não é uma suposição, não é uma metáfora. É uma promessa viva, gravada na palavra e selada pelo Espírito Santo. Então eu te pergunto, você crê nisso? Você crê que Jesus é o único caminho, a única verdade e a única vida? Porque se você crê, então há uma luz acesa dentro de você que o inferno não pode apagar. Quando você entrega sua fé a Jesus, você não pisa sobre areia movediça, mas sobre a rocha eterna que é Cristo. E mesmo que as tempestades venham, essa rocha permanece firme. Aleluia! Porque o mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos ainda está vivo hoje. E esse poder quer agir em você, na sua casa, na sua família, e em tudo que estava morto, Deus quer soprar vida novamente. Se você sente essa presença, escreva algo que declare sua fé. Porque onde há fé, há poder. A palavra de Deus diz em Filipenses 3:10: Quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte. Essas palavras não são apenas um versículo bonito. Elas são o grito da alma de quem deseja mais do que religião. Deseja intimidade com Jesus. Conhecer a Cristo não é apenas ler sobre Ele. É viver com Ele. É sentir sua presença no meio da dor. É ouvir sua voz no silêncio. É ver sua mão mesmo quando tudo parece perdido. Conhecer a Cristo é entender que Ele não morreu apenas por nós, mas para viver em nós. Porque Ele vive, o medo perde o poder. Porque Ele vive, a enfermidade encontra cura. Porque Ele vive, o impossível se torna possível. Ele ainda opera milagres, ainda responde orações, ainda transforma o improvável em testemunho. Não há nome mais forte, mais alto, mais poderoso do que o nome de Jesus. Esse nome faz o inferno tremer, os demônios fugirem e os céus se abrirem. Quando você o invoca com fé, não é só uma palavra, é uma chave espiritual que abre portas que nenhum homem pode fechar. E mesmo que o mundo tente calar a voz do Evangelho, o poder de Deus nunca será silenciado. Há um fogo divino que arde no coração dos que creem, um fogo que o inimigo não consegue apagar. E esse fogo é o Espírito Santo, o Consolador, o Mestre, o que nos fortalece e nos enche de poder. Quando Jesus subiu aos céus, Ele não nos deixou sozinhos. Ele enviou o Espírito Santo, o Consolador prometido, aquele que habita dentro de todo aquele que crê. O mesmo Espírito que encheu os discípulos no dia de Pentecostes continua se movendo hoje, com o mesmo poder, com a mesma unção e com a mesma glória. Atos 2:4 diz: E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aquele vento impetuoso que veio do céu não foi apenas para os apóstolos, foi o início de um mover que jamais cessou. O mesmo fogo que pousou sobre eles quer pousar sobre você agora. O Espírito Santo não é apenas uma emoção ou um arrepio. Ele é poder, direção, sabedoria e presença viva de Deus. Quando Ele entra, o medo sai. Quando Ele fala, as trevas se calam. Quando Ele age, milagres acontecem. E muitos perguntam: mas será que isso ainda acontece hoje? Sim, a presença do Espírito Santo ainda preenche corações, ainda batiza com fogo, ainda renova vidas cansadas e dá forças para continuar quando o mundo quer te ver cair. Você não precisa ser pastor, pregador ou líder para ser cheio do Espírito. Basta ter um coração disposto.
Porque o Espírito de Deus é derramado sobre todo aquele que crê, sobre homens, mulheres, jovens e crianças. E quando o Espírito vem, ele muda a atmosfera. A casa muda, o ambiente muda, e até o impossível começa a se curvar diante do nome de Jesus. Se você deseja esse mesmo fogo do Espírito, escreva nos comentários: Enche-me, Senhor. E creia que algo novo está sendo liberado sobre a sua vida. O Espírito Santo não veio para ficar preso nas páginas da Bíblia. Ele veio para habitar dentro de nós, para agir hoje, agora, neste exato momento. O mesmo Deus que moveu o cenáculo é o Deus que quer mover a sua casa. Ele quer transformar o seu coração em um altar vivo, onde o fogo nunca se apaga e a presença dele nunca vai embora. A palavra diz em Atos 2,17: Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Essa promessa não tem prazo de validade. Ela continua viva, atravessando gerações, tocando vidas e despertando corações que estavam adormecidos. E Deus está levantando uma geração que não se envergonha do Evangelho. Uma geração que ora, que clama, que prega, que não negocia a fé e que permanece firme mesmo quando o mundo zomba. O Espírito Santo está enchendo homens e mulheres simples, pessoas como você, para manifestar o poder do reino de Deus nesta terra. Você foi chamado para ser templo, voz e instrumento do Espírito. Não deixe o medo ou a dúvida te calarem. Deus quer usar a tua voz para profetizar, a tua boca para orar e a tua vida para testemunhar que Ele ainda faz milagres. Mesmo quando o mundo tenta apagar a luz da fé, o Espírito sopra e reacende a chama. Não há escuridão que resista a um coração cheio da presença de Deus. Declare nos comentários: Santo Espírito, toma o teu lugar em mim. E sinta a glória de Deus preencher o ambiente onde você está. Vivemos tempos difíceis, dias em que muitos estão distraídos, debatendo teorias e tentando prever o fim dos tempos. Mas o verdadeiro servo de Deus não vive com medo do fim. Ele vive com os olhos fixos em Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Enquanto o mundo se preocupa com o amanhã, o cristão cheio do Espírito busca viver o agora de Deus, o mover que está acontecendo neste exato instante. O Senhor está derramando seu Espírito sobre os que o buscam de coração sincero. Ele está chamando pessoas cansadas, feridas, esquecidas, e está dizendo: Eu quero te renovar. Porque o Espírito não é apenas vento, ele é vida. Ele não é apenas poder, ele é presença. Ele não é apenas uma promessa, ele é a realidade de quem crê. Talvez você esteja sentindo um vazio, uma secura espiritual, um cansaço na alma. Mas Deus te trouxe até aqui para dizer: Eu quero te encher novamente. Não é tarde demais para sentir a presença dele. Não é tarde demais para ser restaurado. Não é tarde demais para recomeçar com o Espírito Santo guiando os seus passos. Peça a Ele: Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito até transbordar. Quando o Espírito te enche, você deixa de ser espectador e passa a ser participante do mover de Deus. Ele te dá força quando o corpo fraqueja, sabedoria quando o caminho parece confuso e poder quando a batalha parece impossível. Oh, como precisamos do Espírito Santo nestes dias! Enquanto o mundo se perde em confusão, o Espírito é quem traz direção. Enquanto muitos são guiados por emoções, o Espírito é quem nos guia pela verdade. E enquanto o medo tenta dominar corações, o Espírito é quem nos dá coragem e poder para continuar firmes. A presença dele é como um rio que nunca seca. Quem bebe dessa água nunca mais tem sede do que o mundo oferece, porque encontra tudo o que precisa em Deus. É o Espírito que consola o abatido, que levanta o caído, que cura o ferido e que restaura o quebrado. Quando você se entrega completamente a Ele, algo muda dentro de você. O Espírito Santo começa a tomar o controle da sua mente, das suas emoções, das suas decisões. E então, você passa a andar não pela vista, mas pela fé. Você começa a ouvir a voz de Deus em meio ao caos, começa a sentir paz em meio à guerra, começa a ver milagres em meio à dor. E o mais lindo é que o Espírito não é seletivo. Ele não escolhe os mais perfeitos,
Ele escolhe os mais dispostos. Ele sopra onde há rendição, onde há sede, onde há fome pela presença de Deus. O Espírito Santo está procurando corações famintos, dispostos a dizer: Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade. Faz-a. Não há limites para o que o Espírito pode fazer quando encontra alguém disposto a obedecer. Ele transforma o tímido em pregador, o abatido em guerreiro e o esquecido em instrumento de glória. Se você deseja ser esse instrumento, escreva nos comentários: Eis-me aqui, Senhor, e permita que o Espírito Santo use a sua vida poderosamente. Quando o Espírito Santo vem, ele muda tudo. O que antes era medo se torna coragem. O que era desespero se transforma em esperança. E o que parecia fim se torna um novo começo. Ele não apenas visita, ele habita. Ele não apenas consola, ele capacita. Ele não apenas fala, ele transforma. Muitos pensam que o Espírito Santo é algo reservado apenas para grandes homens e mulheres de Deus, mas não. A promessa é clara: derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne significa todos: jovens, idosos, homens, mulheres, ricos, pobres, aqueles que se acham dignos e os que se sentem indignos. O Espírito Santo é para quem tem fome, e quando ele vem, ele traz dons espirituais, visões, sonhos e revelações. Ele desperta ministérios adormecidos, reacende chamados esquecidos e levanta profetas que o mundo tentou calar. Não há limites para o que o Espírito pode fazer através de um coração disposto. O mundo está sedento de poder, mas o verdadeiro poder não vem do dinheiro nem da influência. Vem da presença de Deus. O Espírito é o combustível da fé. É o fogo que mantém acesa a chama que o inimigo tenta apagar. E ainda que as trevas cresçam, o Espírito de Deus brilha mais forte. Ainda que o inimigo rugisse como um leão, o Espírito nos faz fortes como guerreiros do reino. Quem é cheio do Espírito não recua, não desiste e não se cala, porque dentro dele queima um fogo que o mundo não pode apagar. Viver sem o Espírito é viver sem direção, sem poder, sem vitória. Mas viver cheio do Espírito é viver vitorioso. É caminhar com segurança mesmo em meio à tempestade. É ter luz no caminho quando tudo ao redor está escuro. O Espírito Santo nos equipa para enfrentar o inimigo, para resistir à tentação e para permanecer firmes quando a pressão do mundo tenta nos derrubar. Ele nos dá sabedoria quando não sabemos qual passo dar, coragem quando queremos desistir e alegria mesmo em meio à luta. Jesus nos deixou o Espírito como guia, consolador e força. Ele não quer apenas nos confortar, ele quer nos transformar. Ele quer que nossas vidas reflitam o poder do céu, que nossas palavras sejam cheias de autoridade, que nossas ações manifestem a glória de Deus e que cada pensamento seja dirigido por Ele. E quando caminhamos em sintonia com o Espírito, nos tornamos testemunhas vivas do reino. Não precisamos provar nada para o mundo, porque nossas vidas falam por nós. O Espírito nos dá frutos: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Uma vida que evidencia que Deus está vivo dentro de nós. Não aceite uma fé superficial. Não se contente com pouco. O Espírito Santo quer encher cada espaço da sua vida, até que não reste nada além de Deus. Se você deseja essa plenitude, escreva nos comentários: Espírito Santo, enche-me completamente, e permita que Deus opere poderosamente em você. Hoje é o dia de entregar cada pedaço do seu coração ao Espírito Santo. Não deixe que restos de orgulho, medo ou dúvida bloqueiem o mover de Deus em sua vida. Abra cada porta, cada gaveta da sua alma e diga: Vem, Espírito Santo, faz morada em mim. Ele quer curar feridas que ninguém mais consegue tocar, restaurar sonhos que pareciam perdidos e quebrar correntes que te prendem. Ele quer transformar lágrimas em risos, lutas em vitórias e seu testemunho em luz para os outros. Não importa o tamanho do problema, o Espírito Santo é maior. Não importa quão pesado seja o fardo, ele é mais forte. Não importa quão impossível pareça, ele é o Deus do impossível.
Seja em sua família, em sua casa, em seu trabalho ou na sua igreja, o Espírito Santo quer operar milagres agora. Ele quer dar direção, revelar segredos, trazer estratégia divina e nos capacitar a viver uma vida que toca o céu na terra. Jesus prometeu: quem crê nele e é cheio do Espírito nunca anda sozinho. Ele não apenas habita, ele governa, ele fortalece, ele renova. E o mais lindo é que esta promessa é para você hoje, neste momento. Se o seu coração está aberto, declare: Senhor, faço minha vida um templo do teu Espírito, e sinta o poder de Deus tomando conta de tudo. Agora vamos nos render completamente ao mover do Espírito Santo. Não há tempo para hesitar. Não há espaço para dúvidas. O céu quer tocar sua vida hoje, e ele só precisa do seu sim. Senhor, derrama a tua unção sobre mim. Que minha vida seja marcada pela tua presença. Que cada palavra minha leve a tua verdade. Que cada atitude minha reflita o teu amor. Que meus pensamentos estejam alinhados à tua vontade. Não quero viver pela minha força, mas pela tua. Não quero andar pela minha compreensão, mas pela tua sabedoria. Quero experimentar a profundidade do teu amor, a realidade do teu poder e a comunhão no teu sofrimento. Assim como os apóstolos conheceram, que o fogo de Pentecostes arda em mim todos os dias. Que eu profetize, que eu veja visões, que eu sonhe sonhos segundo o teu Espírito. Que o nome de Jesus seja minha autoridade e que toda a obra das trevas seja vencida pelo teu poder. Espírito Santo, tenha o controle total da minha vida. Transforma o que precisa ser transformado. Cura o que precisa ser curado. Restaura o que foi perdido. Preenche-me até que eu transborde. E eu te agradeço, Senhor Jesus, pelo dom do Espírito. Ele é selo da minha salvação, é poder para viver a vida cristã e é garantia de que pertencemos a Ti. Se o Espírito Santo tocou seu coração nesta oração, declare agora: Amém, Senhor, glória a Deus. E viva diariamente cheio da presença dEle.